Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Dessa vez, um vídeo especial. A gente está começando a fazer uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube e começamos com a nossa primeira entrevista, já agradecendo muito a presença do candidato Maurício Maruca. Maurício, prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Prazer é meu, mano. E eu que tenho que agradecer o espaço que você está dando para a gente tentar colocar as nossas propostas para vocês conhecerem, tá? Muito bom. Bom, só para explicar para o candidato Maurício, por uma questão, acho que de ética, a gente, da Santos Mil Grau, a gente decidiu fazer as mesmas perguntas para todos os candidatos, tá? Até para que o nosso espectador saiba como cada um, qual a ideia de cada um a respeito dos mesmos temas. A gente acha que é a melhor maneira. Então, as perguntas que eu fizer para o senhor hoje, eu vou fazer para todos os candidatos que eu for entrevistar. Começando, eu gostaria que o senhor fizesse um breve resumo da sua trajetória e que, ao final, o senhor respondesse por que o senhor quer ser presidente do Santos Futebol Clube. Tá, vocês vão fazer as mesmas perguntas, mas eu não preciso dar a mesma resposta que eles, né? Não. Vamos lá. Meu nome é Maurício Maruca, como você falou. Eu sou um santista alucinado e doente desde os 6 anos de idade. Eu aprendi a ser santista antes de aprender a escrever. Cresci vendo um time que vocês, infelizmente, não tiveram a chance de ver, mas viram alguns filmes deles, né? Então, eu aprendi a ver o futebol por aquele prisma, por aquela câmera que eu via. Então, eu fico muito indignado com algumas coisas que acontecem hoje em dia no Santos. Desde muito cedo, eu optei na vida por ser um empresário. Eu sempre tive minha empresa própria. Em paralelo a isso, eu ocupei vários cargos de governo, mas não cargos políticos, sempre cargos executivos. Nunca vivi da política, sempre vivi do que eu ganhei nas minhas empresas, do que eu ganhava nas minhas empresas, porque essa coisa de política, para mim, era muito mais um ideal que eu tinha para fazer alguma coisa pelo meu país sendo executivo. Não querendo ser deputado, nada disso. A política, para mim, convencional, nunca me seduziu e nunca vai me seduzir. E hoje eu não vou dizer aposentado, porque eu acho que eu vou aposentar só no dia que Deus me chamar, mas hoje eu vendi minha empresa e vivo do que eu recebi por ela. Não preciso do Santos que eu digo, não preciso do dinheiro do Santos. Não tenho a mínima intenção de viver do Santos, mas pretendo, durante 3 anos, viver para o Santos, tá? Isso é um compromisso que eu tenho comigo, com a minha família e com o torcedor santista. Muito bom. Antes de entrar nas suas ideias, hoje o Santos vive a gestão Rueda. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um resumo. A gestão Rueda pelo candidato Maurício Maruca, que nota o senhor dá para essa gestão? O senhor acha que houve algum ponto positivo? Se sim, qual? E, no geral, o que você acha da gestão do atual presidente do Santos? Eu sou um crítico muito forte à gestão do presidente atual, mas eu sou um crítico à gestão administrativa e técnica dele. Não sou um crítico à honestidade dele. Nunca questionei a honestidade do presidente Rueda. Eu acho que o presidente Rueda ele cometeu alguns erros graves, que foi não fazer uma gestão profissional do futebol. Ele tinha que ter entendido que futebol precisa de quem entende de futebol. E ele achou que ele podia ser presidente, diretor de futebol, gerente de futebol e quase técnico de futebol. Essa é a minha grande crítica a ele. Eu acho que é a grande crítica da torcida santista em geral, né? E, infelizmente, deu no que deu. Chegou nesse ponto que o clube está
sofrendo para não cair para uma Série B. Não vai cair, porque eu acho que, eu sempre falo, time grande não cai. Quem andou caindo não é time grande. Time grande é só o Santos. Tá. Essa é a minha crítica à gestão do presidente Rueda. Acho que ele devia ter sido um pouco mais transparente. Ele pregava essa transparência quando candidato, mas depois não foi tão transparente. Volto a dizer, não estou dizendo em relação à honestidade dele, isso eu não coloco em dúvida. Mas errou bastante, e acho que ele podia ter assumido que errou, teria facilitado muito esse final de gestão dele se ele tivesse assumido. Mas tudo bem, está acabando, e vamos rezar para não entrar coisa pior aí. Perfeitamente. Falando sobre algumas questões que dizem respeito à próxima gestão do Santos, e aí a gente quer saber das suas ideias, uma vez que o senhor é candidato e caso o senhor vença as eleições, isso vai passar a fazer parte do seu dia a dia. O atual treinador do Santos é o Marcelo Fernandes. Partindo do pressuposto, tá, de que ele salve o Santos do rebaixamento. Tá? Eu também acredito que o Santos não vai cair, concordo, assino embaixo o que o senhor disse, time grande não cai, e o Santos é um gigante do futebol mundial, mas no momento a gente ainda está numa luta. Partindo do pressuposto que o Santos escapou do rebaixamento com 2 vitórias nos últimos 2 jogos, time jogando muito bem. Ele continua como treinador na sua gestão? Eu queria te pedir licença para tomar um pouco de cuidado para responder isso agora. Fique à vontade. Está no finalzinho desse campeonato, está no finalzinho dessa luta do Santos, e eu não gostaria de causar um clima ruim. Afinal de contas, eu sou candidato à presidência, tenho chance de ganhar, e não tenho o direito de desestabilizar o ambiente que está hoje instalado ali. Eu acho que ele e o Galo conseguiram recuperar um pouquinho a vontade de jogar desses jogadores, recuperaram o ambiente de vestiário. Desculpa. E acho que eles têm muitos méritos nisso. Então eu quero tomar um pouco de cuidado para responder. O que eu posso te responder é o seguinte: se eu ganhar a eleição no dia 9, já acabou o campeonato no dia 6. Na primeira semana após a eleição, a minha ideia é chamar Marcelo Fernandes e Galo para conversar, saber o que eles pensam do futuro deles no futebol, do futuro deles no Santos. Pode ser que eles tenham uma ideia diferente da minha. Pode ser que eles tenham uma ideia semelhante também, não sei. Mas eu quero conversar antes de mais nada com eles. Tanto é que eu pedi para todo o nosso pessoal, para toda a nossa equipe, hoje a gente tem uma equipe de scouting trabalhando já, na procura de jogadores, e eu pedi que não saiam ao mercado procurando técnico por enquanto. Acho que eu devo esse respeito ao Marcelo Fernandes. Isso não quer dizer que será ele o técnico, mas eu quero conversar antes. Perfeito. Tudo depende dessa conversa, até porque tem que saber qual que é a vontade do treinador. Entendi a sua visão. Entendi a sua visão. Candidato, eu vou chamar o senhor de candidato, tá? Se o senhor não se importar. Não, pode chamar de Maruca mesmo. Não tá... Pode chamar de Maruca? Tudo bem. Maruca, o Santos não só não se classificou para as quartas de final das últimas 3 edições do Paulista, como chegou nas 2 últimas rodadas correndo risco de rebaixamento no Paulista, não estou falando do brasileiro. Sem contar as brigas contra o rebaixamento nesses últimos 3 brasileiros. Por que na sua gestão você acha que isso vai mudar? Porque vai ter gente profissional cuidando do futebol. Vai ter jogador melhor escolhido. Eu não quero criticar jogadores do Santos. Eu tenho falado em todas as entrevistas. Eu não critico o jogador, eu critico a contratação mal feita. O jogador pode não dar certo no Santos, não pode dar certo em outro time. Então, o dirigente, o diretor de futebol, quando tem um diretor de futebol, ele tem que saber escolher, ele tem que saber ir ao mercado e escolher, ele tem que se apoiar em scout. Porque
tem jogadores que a gente sabe que não vão dar certo naquele clube, no outro clube. E a pessoa insiste por causa do custo do jogador. Se o jogador custa pouco, se o jogador eu não vou ter que desembolsar para trazer, pode trazer. Ah, mas ele não serve. Mas não, mas traz, porque já que não vai custar nada, traga ele. Não é assim que funciona. Um time precisa estar montado com critério, com profissionalismo. E se depender disso, você vai ver que não acontece mais no Santos de janeiro em diante. Nessa temporada, o Santos se desfez de alguns dos seus jogadores jovens, como o Ângelo, como o David Washington, ambos por um preço muito baixo. E um outro jogador que está na mira do futebol europeu é o Marcos Leonardo, que quase saiu nessa última janela para Roma, que queria pagar 12 milhões de euros pelo jogador, um absurdo. Na sua gestão, qual que vai ser o trato para com as joias da base? E mais especificamente sobre o Marcos Leonardo, porque parece que ele está na iminência de ser vendido ao final do Campeonato Brasileiro. Você tem alguma posição em relação ao Marcos Leonardo? Vai bater o pé para que ele não seja vendido por esse valor para os times europeus? O que o senhor pode falar? Olha, o nosso diretor financeiro tem acesso ao empresário dele, já pedimos para conversar. Já tivemos a promessa de que não vai encaminhar nenhuma venda antes de janeiro. E eu pedi que, se eu for eleito, eu quero sentar com ele, com a família e com o empresário dele. Quero propor um plano de carreira novo. Quero tentar segurar o Marcos Leonardo por pelo menos mais uma temporada. Vai dar certo? Não sei. Depende da vontade dele. Porque quando o jogador quer ir embora mesmo, porque ele tem aquele sonho de jogar na Europa, você dificilmente segura. Mas, em respeito à torcida do Santos, eu acho que eu tenho que tentar. Por isso que eu tenho um plano de aporte financeiro rápido para o Santos, com apoio de fundos de investimento, para tentar não ter que ser obrigado a sair vendendo essa garotada. Tá? Porque não adianta, você, primeiro, fica sem jogadores. Segundo, você vende mal. Quando você vende o jogador por necessidade de caixa, você acaba aceitando qualquer coisa por um jogador que vale muito mais que aquilo. Então a gente vai tentar segurar, tá? E a minha ideia de tratar o que a gente chama de joias que vem da base é ter um time mais equilibrado, um time que tenha uma espinha dorsal de jogadores experientes. Não precisa ter 9 jogadores experientes, mas a gente tem que ter lá 4 ou 5 jogadores que a torcida fala, jogador cascudo. Mas não é o cascudo brucutu, é o cascudo para aguentar o tranco da pressão. Esses jogadores têm que ser a base para o jogador chegar do juvenil, que no meu tempo era juvenil, né? Chegar da categoria de base sem aquela responsabilidade de salvar o time. Você não pode trazer um garoto de 16 anos como o Ângelo, jogar no meio dos leões lá e falar, se vira, porque eu errei, você tem que consertar a burrada que eu fiz agora. Você estraga a carreira do jogador, você estraga o faturamento futuro do clube. Está tudo errado fazer assim. Por isso que ou você põe profissionais que entendam do riscado, ou vai continuar errando desse jeito. Perfeitamente. O senhor acha que o Santos ele pode voltar a conquistar títulos já em 2024? Ou o ano que vem deve ser um ano de reconstrução? Eu não gosto de usar o termo reconstrução. Vai ser um ano de virada de direção. Eu não consigo prometer para a torcida que o Santos vai ganhar títulos, mas eu me comprometo que o Santos vai disputar esses títulos. Nós vamos dar muito trabalho para os outros a partir de janeiro de 2024. Tem time que está dando risada do Santos, vai ter que suar muito para empatar com o Santos agora em diante. E aí eu aproveito para emendar já. Isso eu me comprometo.
Perfeitamente. Aproveito para emendar uma outra pergunta. Você acabou de falar sobre a base, e é algo que eu concordo. O jogador da base, a gente tá subindo muito os jogadores da base, mas por necessidade, né? Porque a gente não tem jogadores de peso, não tem jogador cascudo no elenco, e tem que chamar a molecada da base para resolver. Isso acaba jogando um peso nas costas da meninada que é desnecessário. Só que, para ter jogador cascudo, a gente precisa de investimento. E o Santos passa por dificuldades financeiras. Como reforçar um time assim e fazer um elenco competitivo para 2024? Aí que entra o que eu te falei lá no começo. A gente já conseguiu ter o apoio de 2 fundos de investimento em esportes. Não são bancos. Eu não sou fã de empréstimo bancário, porque o banco ele empresta o dinheiro para o clube, compromete a renda futura do clube dos próximos meses, não é nos próximos anos. Ele recebe tudo de volta em no máximo 1 ano. Então você consegue comprar alguns jogadores, pagar algumas dívidas e no resto do ano cadê o seu faturamento? Você só está pagando dívida, porque as prestações são enormes, você vai ter que liquidar com tudo que você deu em garantia. Esses fundos vão capitalizar o Santos logo em janeiro e fevereiro, com um contrato garantido, com o mesmo tipo de garantia que um banco pede, que é o recebimento direto, por exemplo, da Rede Globo, da CBF, com uma grande diferença. Eles vão comprometer 20% desse faturamento ao ano. A gente vai conseguir deixar liberado cerca de 80% desse faturamento para entrar no caixa do clube, não para pagar a dívida. Então, vai ter 5 anos para pagar isso. Você cria um fluxo de caixa infinitamente melhor do que existe hoje e tem um aporte logo inicial para conseguir ir buscar esses 3 ou 4 ou 5 jogadores que eu estou falando. O resto a base cria. E a sua equipe já tem trabalhado nesses 3, 4 ou 5 jogadores? Vocês já têm em mente? Eu não quero que você diga nomes, tá? Não quero ser indelicado, mas você já está trabalhando nos bastidores esses nomes? Já. A gente já tem um pessoal acertado para refazer o setor de scout do clube. E eles já estão trabalhando, neste momento, apoiando a gente na campanha, mas já procurando, porque não adianta você fazer uma campanha só para obter voto. Você tem que estar preparando sua equipe para assumir o clube se você ganhar. Esse negócio de fazer uma campanha, ganhar, depois eu vou ver como é que eu vou fazer para o clube ser gerido, cria aquela coisa de 6 meses sem saber o que fazer. Então a gente está falando desde já como se tivesse ganho a eleição. Vai ganhar? Não sei. Mas é uma questão de responsabilidade. Você tem que se preparar dessa maneira. Isso se chama profissionalismo. Então a gente já está procurando, sim, pedir que tomem cuidado. Eu não quero ninguém pulando o clube falando com o empresário antes. Mas a gente já está com alguns jogadores na mira que a gente acha que se encaixa no perfil do Santos, que se encaixa nessa mentalidade de dar suporte aos mais novos, que a gente sabe que vai poder fazer proposta para trazer, porque são jogadores que estão em fim de contrato, não é jogador velho, é jogador em fim de contrato. E a gente vai só esperar a eleição passar. Se a gente ganhar, a gente já parte para cima para tentar as contratações desde já. Perfeitamente. Eu aproveito para estender se esse seu plano de investimentos, você disse que já tem fechado com 2 fundos de investimento, que tipo de investimento você tem previsto para a base do Santos? E qual que vai ser a visão da diretoria do Maurício Maruca em relação às categorias de base? O objetivo vai ser vencer títulos, vai ser formar jogadores, vai existir um padrão
para que os jogadores subam? Porque hoje a gente tem jogador subindo com 18 anos, com 16, o Ângelo subiu com 15, e cada um com uma prioridade diferente. Isso fica meio confuso para o torcedor e acredito que para o jogador também. O que o senhor pode dizer a respeito do seu plano para as categorias de base do Santos? Eu acredito que só funciona se você tiver uma categoria de base formadora. Não gosto desse negócio que está acontecendo de contratar jogadores de outros times para vir para a categoria de base. Você traz um jogador pendurado de empresários, você traz jogador que deixou os seus direitos de formação ligados a outro clube e ao Santos que vai investir na carreira dele. Não, a gente tem que formar o jogador. O Santos tem que ser formador. O Santos sempre foi formador. Para que essa coisa de agora ser clube de empresários? Não sou contra o empresário. O empresário está na dele, quer ganhar dinheiro. É como o empresário é uma empresa que quer ganhar dinheiro, acabou. Agora, eu tenho que me preocupar com o Santos. Para mim, é o Santos que interessa. Se interessar o Santos, faz. Se não interessar, não faz. Agora, esse modelo de contratar garoto de 14 anos não é o que eu acho correto. A base vai ter investimento, com certeza, em equipamentos. O CT da base hoje não atende o que a base precisa. A gente está já estudando o que fazer, de que maneira ter um CT da base como o Santos merece. Me parece que hoje, onde está instalado, não comporta o CT, é pequeno o local, mas é um local que vale muito dinheiro. A entrada de Santos ali. Então você tem que ter o que eu chamo de engenharia financeira. E outra coisa, tem que buscar parceiros para o Santos. Você tem que melhorar o nível de parcerias que o Santos tem, melhorar o nível de patrocinadores que o Santos tem. Com isso, você consegue faturamento melhor, você consegue investimento na base, consegue investimento no feminino, investimento no principal. Agora, você precisa entregar alguma coisa para esse investidor, né? Se entregar um time que disputa para não cair, você não vai ter um patrocinador decente. E aí eu aproveito para colocar uma outra questão que diz respeito a faturamento. O Santos está fora da Copa do Brasil do ano que vem. Então é o maior prêmio do futebol brasileiro, é o da Copa do Brasil. A gente não vai poder brigar por esse prêmio. O Santos está na 16ª, 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Muito provavelmente deve terminar na metade de baixo da tabela. É provável que isso aconteça. Então a premiação em relação ao Campeonato Brasileiro não deve ser das maiores. Recentemente o presidente Andrés Rueda se reuniu com os candidatos, né, chamou os candidatos. O senhor está a par do endividamento do Santos e do faturamento do Santos para o ano que vem? Porque eu não estou, e eu estou preocupado, sabendo que a gente não vai disputar a Copa do Brasil, que a nossa premiação em relação ao brasileiro não vai ser boa. Então, como trabalhar essa, usando o seu termo, engenharia financeira para continuar trazendo os medalhões, continuar investindo? Esses seus 2 fundos de investimento vão ser o suficiente para investir no futebol e continuar sanando dívidas, continuar suprindo o que a gente não vai ter de verba por conta da não classificação para a Copa do Brasil? O quanto isso preocupa o senhor? Preocupa muito, né? Esses fundos, eles não são suficientes para você resolver todos os problemas. Lógico que não. Eles vão dar um start para a gente ter tranquilidade no começo. E são 2 modalidades de fundos. Uma é investimento direto, coloca um valor, esse valor fica à disposição para garantir. Isso é acordo entre nós, tá? Metade do valor é para garantir 5 a 6 meses de salários do clube. Então, garantir folha salarial, que é uma preocupação. É uma preocupação até para contratar jogador. O jogador, ele quer saber se ele vai receber em dia. Com certeza. Então, se souber que o time está balançando, não está pagando atrasado, ele não vai querer vir. Então, a gente quer dar essa garantia de que ele vai poder vir, que ele vai ter salário pago em dia.
E a outra metade é para comprar esses jogadores que a gente está falando, ou pelo menos uma boa parte deles. O restante do tempo, vamos dizer, 6 meses de gestão, entra naquela fase em que os fundos de investimento já funcionaram, pelo menos um deles já fez o que tinha que fazer. O outro fundo é um fundo de equacionamento de dívida. O Santos, ele conseguiu um profissional que era membro do CG, por isso que eu falo, não foi o Santos, foi essa pessoa. Conseguiu um feito, que eu posso dizer assim. Ele conseguiu fazer o Santos ser o único time que se utilizou da lei da SAF sem ser uma SAF. Ele conseguiu fazer a união de todos os processos que sufocavam o Santos, que bloqueavam contas, que penhoravam dinheiro do Santos. Ele conseguiu, via lei da SAF, que todos esses processos sejam unificados e os valores pagos pelo critério da lei da SAF. Isto é, de acordo com a capacidade de pagamento do Santos. Isso deu um alívio de caixa muito grande. Então, hoje o Santos tem... Olha, eu vou chutar, talvez não esteja muito correto, mas o Santos tem 500 e poucos milhões de dívida, parte é dívida financeira normal, parte é tributária, e boa parte dessas duas dívidas são ações judiciais que estavam sufocando, estão já equacionadas dessa maneira. Esse fundo pega todas essas dívidas que foram unificadas, com autorização judicial, negocia com os credores e paga com perto de 50% de desconto, que é a praxe que tem acontecido. Então, se você tem 200 milhões de dívida hoje, você consegue transformar essa dívida em 100 milhões e refinanciar por 5 anos. Então, o que você tinha de compromisso mensal de pagamento diminui substancialmente. Que dá um alívio de caixa também. Aí acabou o papel dos fundos. Aí começa o papel do marketing, antes de mais nada. O marketing ele tem que trazer o quê? Ações de faturamento com marketing para o clube. Patrocínio, licenciamento, vendas de produtos em dias de jogos, acordos com inúmeras empresas ou tipos de empresas que fazem parte até do licenciamento, para você começar a formar um faturamento que independa do futebol. Hoje o Santos tem pouco disso. Então, para isso que veio o Diogo Couto, que vai ser o nosso diretor de marketing, comunicação e relações internacionais. Ele é ex-vice-presidente do grupo do Orlando City. Ele é membro do board da Copa do Mundo, Estados Unidos, México e Canadá. E hoje considerado um dos 3 maiores executivos de marketing esportivo do mundo. É um santista apaixonado também. Tentaram trazer o Diogo várias vezes, ele nunca acreditou nas gestões anteriores, nunca aceitou propostas. E tenho a honra de dizer que ele aceitou a nossa proposta e está com a gente. Tem, inclusive, dado entrevistas falando sobre as nossas propostas e tudo. Ele traz toda a estrutura de marketing esportivo norte-americano para dentro do Santos. Tá? Então, toda a parte de comercialização de produtos, obtenção de patrocínios, vai obedecer ao padrão norte-americano, que ele foi um dos que conseguiu formar esse padrão hoje vigente nos Estados Unidos. Tá? Então, você vê que o profissionalismo no Santos vai
vai mudar de planeta. Perfeitamente. Tá? Tudo isso é para a gente conseguir dar uma vida mais tranquila financeira para o Santos. E uma coisa muito importante, que as pessoas ficam falando que eu quero tirar o Santos lá de Santos, que eu sou contra a cidade de Santos. É no mínimo uma maldade falar um negócio desse. Eu sou apaixonado por aquela cidade, sou apaixonado pela Vila Belmiro, só que a Vila Belmiro não comporta mais, não tem jeito. Enquanto São Paulo, Palmeiras, Corinthians faturam 2, 3 milhões por jogo, o Santos fatura 400 mil reais. Deixa 100 mil de lucro líquido. Então, o que eu estou falando é o seguinte: enquanto não iniciar a construção da nova arena, o Santos vai jogar mais em São Paulo e em outros locais onde tenha estádios que comportem a grande torcida de Santos, do Santos que está fora de Santos. Nós precisamos desse dinheiro, não adianta. Tem que ter. Quando começar a construção da nova arena, que eu também quero deixar claro que eu sou absolutamente favorável, não sou contra, não, como estão tentando colar em mim essa história. E campanha, você sabe como é que é, deslealdade total, né? Sujeira absoluta. Lógico que eu sou a favor da nova arena, mas tem que ser a nova arena que o Santos merece. Só isso que é o que eu estou pedindo. E é o que nós vamos fazer se ganhar. Durante a construção, é óbvio que vai jogar em São Paulo. Vai jogar onde? No estádio da Portuguesa Santista? Do Jabaquara? Não dá, né? Com todo respeito aos santistas da Portuguesa Santista. Não dá. O Santos é uma coisa, a Portuguesa Santista é outra, né? Então, vai jogar em São Paulo, vai aumentar faturamento, o Santos precisa desse faturamento. Acabou a construção da nova arena. Não sei nem se eu sou presidente, mas... Então, esse é um assunto a resolver para a próxima presidência. Perfeitamente. Maroco, é o seguinte, o Santos, neste exato momento, ele tem, eu até entrei aqui no site para verificar, 33.924 sócios torcedores. Esse número, ele é bom para o senhor? Ele é ruim para o senhor? O senhor tem algum plano em relação ao sócio torcedor? Tem algum número que o senhor vislumbra? Durante a minha gestão eu quero angariar tanto sócios torcedores, ao final da minha gestão eu quero que esse número cresça para tanto, ou que ele fique em tanto. E você tem alguma mudança que você deseja fazer no plano de sócio torcedor? Tem uma mudança pequena que eu quero fazer. Vai sobrar o nome só. Só vai sobrar o sócio rei como nome. O resto vai mudar tudo. Outra coisa que o Diogo Coach está trazendo, que é o modelo norte-americano de associação ao clube. Acabou. O torcedor ele tem que ter vantagens para ser torcedor do Santos. Hoje o Santos não consegue comprar ingresso. O torcedor do Santos não compra ingresso pelo sócio torcedor. Quando consegue comprar, é uma injustiça absoluta. Conseguiram criar um sócio torcedor que dá a impressão que o Santos tem seres humanos diferentes como torcedores. Tem seres humanos A, B e C. Hoje o cara, porque ele paga um plano Black, ele pode comprar 4 ingressos. Porque o outro pega um plano Silver, quando ele consegue é um ingresso. Quando ele consegue, geralmente não consegue, não sobra para ele. Então, a minha ideia é mudar tudo isso, lógico. O torcedor tem que ter acesso igualitário aos ingressos. A diferença vai ser nos descontos, que quem tem dinheiro vai poder comprar mais do que não tem de empresas associadas, só isso. Não é como hoje, que além de não comprar ingresso, o cara consegue ter desconto para comprar uma BMW. O plano torcedor que dá desconto em BMW. Quem é que compra BMW na torcida do Santos? Essa empresa da BMW está tudo certo, esse concessionário, ele está na dele. Mas entra como patrocinador, não como
dando desconto. Então vai mudar tudo, pode ter certeza. Perfeitamente. SAF é um modelo que vem se popularizando no Brasil ultimamente. Qual que é a sua posição a respeito disso? E a gente pode esperar uma SAF no Santos, na gestão Maurício Maruca? Não? O que o senhor pode falar? Olha, eu sou fã ardoroso de uma coisa que eu não chamo de SAF, eu chamo de clube empresa. SAF o nome está muito batido, e SAF é a lei que regula isso. Sim. Ficou muito fácil chamar de SAF. O brasileiro é muito perigoso, né? Desculpa, preguiçoso. O brasileiro, se tiver um nome que é uma sigla, ele já adota. Pode ver que tem sigla para tudo nesse país. Então, eu não gosto, não. Eu acho que SAF é um nome que eu não utilizaria. Mas clube empresa, sim. Pode ter certeza que a gente vai trabalhar e muito para isso. Só que é uma coisa diferente, porque o Santos é diferente. No Santos, o investidor ele vai participar de uma nova empresa junto com o Santos. É isso que a gente quer. O Santos entra com o seu ativo principal, que é o futebol e a marca, e o investidor vai ter que entrar em dinheiro com o que isso vale. E olha que vale, hein? Vale. Então, eu respeito os times que fizeram até agora, porque tiveram que fazer com o primeiro que apareceu, que estava em situação falimentar. Então, tudo bem, acho que valeu, salvou o nome do clube, mas vocês estão vendo aí que não é o modelo correto, né? Não é o modelo bom. Mas o Santos vai fazer o melhor plano possível, porque você tem que se utilizar de profissionais que entendam disso e entendam que o Santos é maior que qualquer outra coisa. O preço do Santos é muito grande. E você não vai ter que vender o clube para fazer isso. O Santos passa a ser sócio de uma instituição em condições iguais com o investidor. Essa é a minha ideia para o Santos. Essa sua ideia, ela está relacionada de alguma forma com esses dois fundos com os quais o senhor já tem negociação ou não? Não. Eles não são disso. Não, isso aí a gente nós como equipe de candidatos aí, já fomos procurados por empresas estrangeiras interessadas em entrar no Brasil, no mercado de futebol. E incrível o nome que o Santos tem. Todos, quando vêm para o Brasil, eles querem primeiro o Santos. Lá fora, o Santos é mais respeitado do que é respeitado aqui dentro. Isso vai mudar. Mas não tem nada a ver com os fundos, não. São empresas estrangeiras que querem entrar no mercado brasileiro. E o Santos é a menina dos olhos deles. Maravilha. Novo estádio do Santos. Ele vai sair, candidato? Se sim, como é que fica a Vila Belmiro? E uma pergunta que eu acho que é fundamental é quão acessível o novo estádio do Santos e os estádios de São Paulo nos quais o Santos vai jogar, e a própria Vila Belmiro, quando ela for utilizada, quão acessível vai ser para quem tem menos renda? Porque eu acho que futebol é um esporte de massas, e eu acho que é muito bonito ver a confraternização de todas as classes sociais, ter um lugar para quem tem mais renda, mas aquele cidadão que é mais pobre mesmo, pobre, que estuda em escola pública, tem dificuldade, tem um emprego que paga pouco, ou às vezes está desempregado, vivendo de seguro-desemprego, mas que no final de semana ele tem alguma coisa para poder ir no estádio, ter o seu entretenimento. Futebol é uma paixão nacional, eu acho que é um dever social do clube, e ainda mais de um clube como o Santos, ele permitir a acessibilidade para o torcedor que tem menos renda. O senhor se preocupa com isso? Então, repetindo a pergunta, o novo estádio ele sai? Se sim, como é que fica a Vila Belmiro? E como é que vai ficar o acesso para os torcedores de menos renda?
Olha, aquilo que eu falei, o Santos tem que ter uma casa nova. A Vila, ela cumpriu o papel dela até onde deu. A Vila é um ícone, a Vila é um monumento ao futebol, mas ela não comporta mais o tamanho do Santos. O meu sonho é ter o que você acabou de falar, um futebol com acessibilidade. Então, um estádio com 10, 12 mil pessoas, você não consegue fazer o que eu vou te falar agora. Você tem que ter um estádio que boa parcela dos pagantes vão subsidiar quem não pode pagar. Você tem que ter uma quantidade substancial da torcida sendo subsidiada por aqueles que podem pagar. Como se faz isso? Isso é um plano de gestão financeira que está sendo idealizado já, porque é aquilo que você falou, futebol é um esporte de massa. E a massa brasileira está sofrendo muito faz tempo. O torcedor santista, a grande maioria do torcedor santista é formada por camadas de pessoas trabalhadores que lutam no dia a dia para poder ter uma vida digna. E eu acho que o Santos precisa fazer isso por essa parcela da torcida dele. Para isso tem que ter um estádio maior e sinto muito, parte da torcida que tem dinheiro vai ajudar a pagar para quem não tem. E só abordando uma questão que o senhor trouxe há pouco tempo atrás, o senhor fez questão de esclarecer que é muito favorável ao novo estádio do Santos, que querem colar em você que o senhor é contra, mas o senhor diz, eu sou a favor, só que eu sou a favor do estádio que o Santos merece. Qual é o estádio que o Santos merece? No mínimo, aquele primeiro projeto que foi apresentado pela W Torre e foi aprovado o início dos estudos pelo conselho do clube. Desde ali, o projeto foi sendo mexido. Sempre aquela história, não, baixa custo. Espera aí. A obrigação do gestor não é só baixar custo, a obrigação do gestor é procurar os meios financeiros de viabilizar uma coisa decente para o clube. Cortar é muito mais fácil do que buscar os meios de construir o que a torcida merece. Né? Eu sou, sim, absolutamente contrário, sou ferrenhamente contrário você ter um estádio em que quase 50% dos torcedores, para poder pagar um pouco menos no ingresso, vão ficar em cima do concreto. Na minha cabeça, não tem classe de torcedores. Na minha cabeça, o torcedor rico vai sentar na mesma cadeira que o torcedor pobre vai sentar. Só que o torcedor rico, é aquilo que eu falo, o torcedor de maior poder aquisitivo, ele vai pagar mais para o outro torcedor poder sentar na mesma cadeira. Eu não consigo ver um torcedor do Santos em pé no concreto. Não vai acontecer isso comigo. E isso está relacionado de alguma forma com a mudança que o senhor quer fazer no sócio-torcedor? Sem dúvida. Pode ter certeza. Porque assim você tem como fazer quem tem mais pagar mais, porque ele tem mais benefícios do sócio-torcedor sentando na mesma cadeira do que os... Faz sentido. Agora entendi. Candidato, já encaminhando para o final, mais 3 perguntas aqui. O Santos é pioneiro no futebol feminino no Brasil. O Santos tem pioneirismo no futebol feminino. Esse ano o Santos quase disputa a final do Campeonato Brasileiro, do feminino, foi eliminado pelo Corinthians. Eu queria saber o quão prestigiado vai ser o futebol feminino durante a sua gestão. Posso resumir a resposta? Por favor. Na nossa gestão, o Santos volta a ter o maior time de futebol feminino da América Latina. Tá bom? Eu gostei, cara.
Eu acho que não tem resposta mais direta do que essa. Eu sou, assim, fã demais do futebol feminino. Não pode ser relegado ao terceiro plano como fizeram hoje no Santos. Isso não é crítica à gestão, não é nada disso. Mas é uma questão de prioridade. Eu, se for presidente, já... E não sou eu, não, minha equipe toda. A gente quer o futebol feminino voltando a ser o maior clube de futebol feminino da América Latina. Maravilhoso. Candidato, seguinte. Qual Santos o senhor vislumbra entregar ao final da sua gestão, caso o senhor seja eleito? Porque a gente está vendo muito bem o tipo de Santos que o Andrés Rueda está entregando para o próximo candidato. E não é um Santos muito bacana. Assim, eu respeito o candidato, respeito o presidente Andrés Rueda, a pessoa dele, mas eu não estou gostando de ver a atual situação do Santos. Qual Santos o Maurício Maruca deve entregar para o seu sucessor? Eu tenho certeza que essa equipe vai entregar um Santos com casa nova, situação financeira equilibrada e alguns bons títulos no currículo desse clube nos próximos 3 anos. E nenhum rebaixamento, né? Só para... Não, aqui eu já falei para você que time grande não cai, não. Sabe que time grande não cai, só cai se a gestão for pequena. Deu para entender, né? Deu para entender bem. Candidato, seguinte, das perguntas que eu tinha para fazer, era isso. Eu acho que eu fiz um apanhado das questões mais sensíveis assim para o torcedor. Claro que o seu plano de governo ele vai além disso, né? Então, gostaria de deixar o tempo livre aí para o senhor. Se teve alguma pergunta que o senhor gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz, fique à vontade para falar. Se tem alguma proposta do seu governo que o senhor gostaria de abordar e eu não abordei, fique à vontade para falar. Então, o tempo e espaço é seu aí para o senhor vender o seu peixe para o sócio torcedor do Santos, falar um pouquinho sobre as suas principais propostas e deixar o recado que você quiser para o nosso público aqui da Santos Mil Grau. Gostei de vender meu peixe, é bem coisa do Santos. É claro. Olha, antes de mais nada, eu queria pedir a todos que olhassem com atenção as propostas da nossa chapa, que é a chapa 4, tá? 4. E estabelecesse as diferenças que existem entre as nossas propostas e outras propostas. Não venho aqui querer criticar ninguém. Eu quero que façam uma comparação de equipes. Se é que dá para comparar, porque você compara coisas que existem. Me parece que só a única chapa que está apresentando toda a sua equipe é a nossa. Que uma das coisas que eu exijo é transparência desde já. Por favor, tomem cuidado com o seu voto, tomem cuidado com as coisas que andam contando para vocês, sócios. Procurem a verdade de tudo. Procurem saber da vida pregressa de cada candidato. Tem coisa feia por aí sendo escondida, que é só procurar que vocês vão achar. Eu acho que o Santos merece honestidade, boa intenção e um futuro promissor. E você só tem futuro promissor com quem tem boa intenção. O Santos não tem que ser plataforma política de ninguém. O Santos não tem que ser puxadinho de partido político. O Santos tem que ser o maior time do mundo novamente. Então, não se fiem em promessa de candidato. Procurem saber o que o candidato está entregando de verdade no que ele fala.
É fácil fazer isso. Pega as propostas e veja o que é factível e o que não é. Você prometer que você vai ter a Vila Belmiro construída em cima do Monte Everest, promessa é fácil. Mas procure saber quem é que está oferecendo o que pode ser feito. É isso que eu peço. O Santos merece muito que principalmente o sócio tome cuidado com o futuro do Santos. Títulos você ganha com um time comprado às pressas, com medalhões. Você vai ganhar um título aquele ano. E depois você vai para a Série B por causa de dívida. Quem ganha títulos permanentemente, quem disputa permanentemente, é quem sabe ter equilíbrio nas coisas. Quem sabe o que é gerenciar uma empresa. Não adianta você ser um milionário ligado a coisas que, por exemplo, a sua família toca e você leva a fama. Não adianta você fingir que você faz as coisas e você deve muito para a justiça. E por aí vai. Eu não vou começar a baixar o nível, que falar de certas coisas é baixar muito o nível. E o Santos, o nível do Santos está lá em cima. É só isso que eu peço. Tenham cuidado com o que vocês vão fazer. Maravilha. E assim a gente encerra a primeira das nossas entrevistas com os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube, candidato Maurício Maruca, da Chapa 4. Maruca, tomei a liberdade de chamar o senhor de Maruca, estamos íntimos agora. Maruca, foi um prazer para mim conversar. Foi um prazer para mim conversar com o senhor. Já faço o convite aqui, não sei se o senhor vai aceitar, caso o senhor seja eleito, que o senhor retorne aqui no canal para nos conceder alguma entrevista já como presidente do Santos. O senhor aceita? Se Deus quiser. Então, maravilha. Eu fico muito agradecido do senhor ter aceitado o meu convite. Eu sei que é muita correria a campanha presidencial, mas desejo ao senhor boa sorte. Caso o senhor precise de algo que esteja ao alcance aqui do canal para divulgar alguma coisa, conte conosco. O tempo e espaço é seu para o senhor se despedir do público da Santos Mil Grau e deixar um último recado. Olha, obrigado a todos vocês. Foi um dos melhores papos que eu tive até agora. É muito bom ter conversa nesse nível e é muito bom conversar com quem gosta do Santos. Tá? Então, obrigado mesmo. Estou à disposição de vocês para quando precisar falar comigo. Eu não sou candidato, eu sou um cara que gosta do Santos, tá? Maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem o like aí no canal, se inscrevam no canal, ativem as notificações, nos sigam nas redes sociais, aguardem as próximas entrevistas e o pleito tá chegando. Fiquem de olho aqui no canal que vão sair várias novidades até lá. Beleza? Até a próxima entrevista e tchau, tchau. Pra cima deles, hein?